É lindo. Algo novo vai surgir. E Deus vai tratar. Deus diz: só descansa em mim. De passo em passo. Ele vai te ensinar. Alguém diz: a igreja caiu, é mentira do diabo. Deus está trazendo um renovo. Da glória, da glória. É mentira do diabo. Grita, queima, queima ele. Grita, Satanás, sai agora, sai do meu caminho, porque o meu Deus me levantará com muito poder e graça para a glória do seu nome. Pode falar em língua. É forte, muito forte. No vídeo de hoje, quero comentar aqui com vocês sobre a fala da irmã Lorena, quando ela entregou aquela profecia para a Irani Miranda, quando ela falou sobre o avivamento na igreja pentecostal Deus é Amor. Mas para você que está clicando aqui a primeira vez, não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e dos outros canais, que se você não conhecer, pode me perguntar nos comentários que eu coloco os links aí. Então, amados, quero contar com seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e não deixe de comentar. Pode comentar aí, coloca o teu comentário, o que é que você acha, a sua opinião, tá bom? Conto com o seu comentário aqui nesse vídeo. Amados, eu assisti, né, esse vídeo, tá repercutindo aí, muitos irmãos, irmãs, está falando sobre essa fala da irmã Lorena, né, se não me falha a memória, uma missionária, essa senhora, que eu gosto muito dela, sabe, gente? Apesar de que eu já discordei em vários vídeos aqui antigos meus de muitas coisas que ela falou. Ela é sim uma serva do Senhor. Muitas vezes já entregou algo que muitas vezes foi pela emoção, a emoção. Muitas vezes pode ter entregado algo realmente de Deus, que eu creio que ela é uma serva de Deus. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção nisso sobre a igreja, em falar, muitas pessoas falando que a igreja, Deus é amor, quando ela disse que Deus iria trazer um avivamento na igreja, e muitas pessoas estão censurando que a igreja Deus é amor, pelo fato de ter acontecido muitas coisas que têm acontecido nesses últimos anos, que a igreja está caída, que a igreja está morta, que a igreja não é mais a mesma que já foi um dia. Amados, vamos prestar bem atenção em algo aqui que eu tenho para dizer para vocês. O Senhor Jesus, ele tem um povo escolhido aqui nessa terra. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que os olhos dele procurarão os fiéis da terra. A igreja Deus é Amor, eu já passei pela igreja Deus é Amor, nunca fui membro, congreguei assim, né, fiz campanha, já falei muito aqui, já rebati muito, como que hoje em dia se transformou no dinheiro é amor, porque o que impera muito mais ali, às vezes, é mais o dinheiro do que o próprio Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui que não é só a Deus é amor. Eu sou assembleana, Assembleia de Deus em si, em geral, ou Madureira, Assembleia de Deus e as outras assembleias, aquelas que foram desmembradas e começaram a criar novos ministérios, todas elas estão uma vergonha. Mas eu quero trazer para vocês aqui, se tratando da Igreja de Cristo. A gente abrir a boca, amados, para dizer que a igreja está caída, que a igreja está derrotada, que a igreja
foi vencida, que a igreja não é mais, porque hoje tem umas paredes pretas, porque hoje tem TV gigantes, porque hoje está acontecendo muitas coisas lá dentro. Nós estamos correndo um perigo de estar abrindo nossa boca para dizer que a igreja está caída, que a igreja morreu, que a igreja não é mais. Sabe por quê, amados? Eu vou dizer para você. Quando nós abrimos nossa boca para proferir essas coisas, porque a igreja não é mais como era antes, nós estamos nos referindo a quatro paredes. Nós estamos nos referindo a templo, paredes, porque pintou de preto, porque pintou disso, porque hoje está isso, está aquilo, que não era como era antigamente. Mas nós sabemos muito bem como foi a doutrina e como é até hoje a doutrina de Davi Miranda, que ele implantou essa doutrina na Igreja Deus é Amor. Porém, amados, não vamos esquecer que existem homens e mulheres de Deus e os remanescentes ali dentro, amados. Existem pessoas dentro da Igreja Deus é Amor que são homens e mulheres de Deus, queridos. Existem pessoas dentro da Assembleia de Deus que são homens e mulheres de Deus. Não vou dizer pagar preço, porque o preço já foi pago por Jesus. Mas pessoas que realmente vivem uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de santidade, queridos. Então, se eu congrego na Assembleia de Deus, quantos vídeos eu já fiz aqui refutando o Ministério Assembleia de Deus, das coisas que eu não concordo, mas nós temos que entender que existem homens e mulheres de Deus. E eu creio sim que Deus usou ela para falar sobre um avivamento, por que não? O poder de Deus está limitado àquelas paredes porque estão pintadas de preto? O poder de Deus está limitado porque está entrando muito dinheiro, está tendo muita briga de família? O poder de Deus está limitado a isso, amados? Foi como o caso de que muitas pessoas falaram aí, que como a bispa, né, que nem citou o nome da Débora nem nada, porque assim, eu não sei que grau de ódio que essa criatura tem sobre a Débora Miranda. Porque muitas pessoas que se rebelaram da Deus é Amor, que abriram seus ministérios, eles têm ódio dentro de si. Eles têm mágoa, eles têm raiva, não sei porquê, se eles não conseguiram alcançar os objetivos lá dentro. E geralmente essas pessoas, quando se rebela porque não aceita mais compactuar com a doutrina, se você não aceita, se você não quer, se você não está mais a favor daquele ministério, mas também, eu particularmente, você pode abrir a boca, você pode denunciar alguns erros sim, mas esquecendo que nós não podemos esquecer que nós já comemos naquele prato, amados. Então hoje se vê muito isso aqui na internet. Pessoas que já foram abençoadas, pessoas que já foram curadas, seja na Batista, seja na Assembleia, seja na Deus e Amor, presbiteriana. E quando sai de lá, não, agora eu vou entregar os podres da igreja. Uma coisa é você refutar, é você vir mesmo, expor o pecado, o erro, não assim você vai estar falando do pecado do outro, do erro do outro, não, porque nós também somos limitados e temos, né? Eu já fiz aqui um vídeo que eu passei, eu fiz vídeo já aqui falando com o que foi que aconteceu quando eu fui fazer campanha, que teve o voto do livramento, que teve isso, que teve aquilo outro, e eu, né, induzida, levada, achando que aquilo ali ia aumentar a minha fé. Mas eu conheci homens e mulheres de Deus. Então, quando aquela senhora chamou a Irene Miranda e disse que Deus iria fazer um avivamento ali, por que não, gente? Por que não? Deus pode fazer um avivamento em todos os lugares. Deus pode fazer um avivamento no meio de trans, Deus pode fazer um avivamento no meio da Umbanda, Deus pode fazer um avivamento no hospital, Deus pode fazer um avivamento na igreja que a Dona Senhora Baby Brasil, do Brasil, cantou num lugar ali. Deus pode fazer um avivamento, mas Deus não vai fazer um avivamento dentro de uma igreja onde tem um povo que se chama pelo nome dele, porque ali tem um povo que se chama pelo nome dele.
Até mesmo porque tem irmãos que não concordam com o que está acontecendo, mas congrega lá e são mulheres de homens de Deus. Então, por que não sai do ministério? Por que não sai? Porque o coração está voltado para a obra, o coração está voltado para aqueles ensinamentos, verdadeiramente tem aquela saudade de como era. Então você pode ser uma dessas pessoas que Deus está querendo avivar ali dentro. Quem sabe para enxergar além do que tem enxergado. Porque nós, amados, nunca mais as coisas vão ser como foi um dia. Em lugar nenhum. Não espere uma igreja hoje ser como foi há 50 anos atrás, porque isso não vai existir. As coisas mudam. Quem não muda é isso aqui, ó, é a palavra de Deus, ela é imutável. Mas as coisas mudam. Então eu e você tem que fazer como o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Deus pode sim fazer um avivamento ali dentro, por que não? Deus não vai fazer um avivamento ali dentro da Deus é Amor porque as paredes estão pintadas de preto. Quer dizer, todas as cores quem criou foi Deus. Eu não concordo. Eu não concordo. Também, como eu não concordo, entrar numa igreja e ver tudo branco. Todo mundo de branco, todo mundo ou trabalha na Umbanda ou então é médico. Porque tem denominações também que você entra, é tudo branco. Eu já visitei igreja assim, que é tudo branco. Até o sapato das irmãs era branco. Era branco. Bebedouro branco, as paredes brancas, as cadeiras que já são brancas, as toalhas tudo branca. Então todas as cores quem criou foi Deus. Entendeu? Mas só que o povo sente falta é daquela doutrina de antigamente. Só que você, meu querido, você, minha irmã, que não pode perder a sua essência. É por isso que eu digo, se eu estou em um lugar que não está me fazendo bem, eu saio. Não sou obrigada a ficar lá dentro. Mas também, nós quando abrimos nossa boca para dizer que a igreja está caída, gente, a igreja é de Cristo. Você pode até dizer, não concordo com a doutrina, as coisas não são mais como era antes, mas quando a gente abre a boca para falar a igreja está caída, a igreja está corrompida, cuidado para você não ferir a santidade de Deus. Porque Deus é santo e a igreja é dele, ele sabe quem é a igreja dele. Então eu creio sim que Deus, como vocês viram aí, o pedaço do vídeo que eu coloquei logo no comecinho, eu creio que Deus pode sim fazer um avivamento ali. Para quê? Para restaurar. Até aqueles servos do Senhor que estão ali. Porque pessoas que estão ali na Deus e Amor, que ainda conservam aqueles costumes, são pessoas idosas já, como a Irene Miranda, como a irmã Lorena, como as outras pessoas que já vieram em outros tempos. Kátia, mas você está querendo dizer o que com isso? Que as coisas mudam, amados. Existem coisas, escuta só, para encerrar esse vídeo que eu não quero demorar. Existem coisas que hoje os próprios pastores pregam que não é pecado e nunca foi. Então, hoje pode, mas antigamente não podia. Então, antigamente era pecado, hoje deixou de ser? Não era porque era pecado, era porque eram costumes que se implantaram, doutrinas que se implantaram, eles implantaram dentro da igreja e viu que nos dias de hoje não ia conseguir levar aquilo. Por quê? Porque iria perder membros, iria perder pessoas. Não que com isso você vai botar tudo dentro da igreja para agradar o mundo. Não é isso que eu estou falando. Mas coisas que o próprio Deus veio trazer à tona, e veio trazendo a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, e viram que realmente não era pecado aquilo. Só que aquelas pessoas já daquela época, você não pode colocar na cabeça dela, mas eles são servos de Deus. Então Deus quer sim trazer um avivamento sim no meio do teu povo, e eu creio que ele pode fazer.
Eu creio que ele pode fazer. É muito dinheiro que entra, é muita coisa, é muita ganância, muito escândalo que teve na Deus e Amor e continua tendo. E é na Assembleia. Eu sou assembleana. Primeiro que eu tenho que falar é dentro da minha casa, para depois falar da casa dos outros. Muitas vezes a pessoa chega aqui, desce-lhe, ó, no Valdemiro, no Edir Macedo, e ó, mas dos seus pastores, ó, encobre. Não, na minha igreja não é assim, é sim. É sim, Assembleia, Deus e Amor, Presbiteriana, a Batista, que por sinal, uma das que menos a gente vê o escândalo, como a gente vê nessas igrejas pentecostais e neopentecostais, é a Batista, que tem. Mas olha os escândalos que estão na Assembleia de Deus, olha os escândalos que estão na Deus e Amor. Só que nós temos que lembrar de uma coisa, lá dentro tem os servos verdadeiros de Deus. Na Assembleia, na Universal, na Batista, na Presbiteriana. E Deus fará sim um avivamento no meio do seu povo, da sua igreja. E quem for igreja de Cristo será avivado. Quem não for vai continuar lá e do mesmo jeito. É como muitos dizem, deixa porque Deus vai separar o joio do trigo. Pode fazer o que quiser ali, não é assim. Quando a parábola fala, está falando do mundo. A própria palavra diz que o campo é o mundo, que ele tem a pá. Não é isso? A palavra diz que o campo é o mundo, não é dentro da igreja. Então, dentro da igreja, quem vai fazer é ele. É ele que vai fazer, ele vai separar. Mas ele vai avivar sim. Eu creio que Deus pode fazer um mover. Porque o poder de Deus não está limitado em envelope de dízimo. O poder de Deus não está limitado na parede preta. O poder de Deus não está limitado em Débora Miranda. O poder de Deus não é limitado. Ele opera como ele quer, onde ele quer, na hora que quer e em quem ele quiser. Amém? Eu creio sim. Então vamos vigiar. Quando a gente abrir a boca para falar que a igreja está caída, Deus, e tem sim, homens e mulheres que talvez, e eu creio que pela fé, a coisa não está pior, porque aquela igreja não aplaca, mas os membros que verdadeiramente são homens e mulheres de oração, está orando ali, por isso que está de pé ainda. Porque a coluna... Tem gente que diz assim, a coluna da igreja é o círculo de oração. A coluna da igreja, o futuro da igreja é as crianças. O futuro e a coluna da igreja é Cristo. É Ele que tem sustentado. Amém? Se você congrega na Deus e Amor, né? E tá nesse meio, procure ver como é que você tá. Se você quiser sair do seu ministério, você saia. Mas você pode ser aquele que está orando para que não aconteça o pior. E Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, fica na paz. Tchau.